fez entrar no meio do cinema? O gosto pelo cinema já vem de um longo tempo, assim. Eu tenho hoje 39 anos, né? Morei muito tempo em Lages. Nós aqui, além de eu ter a minha convivência com o cinema em si, para você ter ideia, meu avô, ele pintava cartazes do cinema, ele trabalhou muito tempo com o pessoal do cinema aqui, com o seu Mário Pintado, aqueles cartazes antigos à mão, dos cinemas, que hoje nem existem mais, ele fazia. E tem ligação tanto da família quanto da parte do meu avô, quanto da parte do meu pai. Que na década de 90 nós tivemos uma videolocadora aqui em Lages e eu aprendi muito, não só indo ao cinema, assistindo filme no cinema, mas também no vídeo, no VHS, no antigo VHS, né? Então nós sempre tivemos essa cultura dentro de casa do cinema, sempre foi muito trabalhada dentro da minha casa e não foi por acaso que eu acabei enveredando com um curso de comunicação e também querendo fazer coisas a respeito do audiovisual, a respeito principalmente de cinema e hoje muito do documentário, né? Então isso vem de família e realmente assim, é uma coisa que na minha história de vida está sempre muito relevante, não só de ter conhecido várias pessoas que trabalham com cinema, também eu sou autodidata, eu não fiz um curso formal de cinema, meu curso de comunicação é jornalismo, mas como ele tem um pé, né, na questão do audiovisual, eu acabei por conta fazendo vários cursos a respeito, né, do assunto. E hoje trabalho, dou aula em produção de áudio e vídeo e também faço minhas produções independentes. Cara, o cinema, assim, gostar de cinema eu sempre gostei, mas fazer cinema, eu venho da literatura, sabe? Que é um processo muito... A literatura é um processo muito solitário, assim, mesmo quando você está fazendo um livro depois, tem alguém que faz a capa, tem alguém que faz a revisão, ok? Mas mesmo assim é um processo de criação muito solitário, né? E o cinema não, o cinema é um processo de criação de equipe, né? Onde você tem toda uma equipe, né, fazendo. E o cinema também ele tem a possibilidade de você juntar diversas expressões diferentes de arte, né? Você consegue colocar música, consegue colocar a própria literatura, então você consegue agregar outras formas de expressão, né? Eu acho que foi mais ou menos por isso que eu acabei me interessando em estar fazendo cinema, né? Acho que foi esse o caminho, assim, né? Bom, eu já há muito tempo comecei a trabalhar com televisão. Aí eu saí da televisão e fui para uma outra empresa de telecomunicações, mais na área de telefonia e internet, e acabei me afastando da produção. Eu fiquei uns 10 anos fora. E aí eu saí dessa multinacional e aí sim, aí eu resolvi partir para a produção, partir para a criação da produtora, né? E começar basicamente com cinema e documentários. De sombras também. Deixa eu pegar o telefone dele aqui. 49 também. 49, Por favor. Tá. A influência da cultura regional no cinema lagiano. Cara, então, a gente tem todas as manifestações artísticas aqui na região, é nítido a influência regional, assim, né? Tem, eu não diria um apego, mas um respeito, né? Uma consideração pela cultura regional, que a gente percebe isso, assim, em todas as artes, né? Artes plásticas, assim, tem grandes nomes, assim, que trabalham com paisagismo, representação também da figura regional e dos costumes, né? É tradicional dos grupos de teatro de Lages sempre trabalharem com a cultura regional, né? Através de pesquisas e a própria construção dos seus espetáculos, né? Baseado em temas da região serrana, e é característico, é reconhecido por isso. Inclusive o teatro da nossa cidade. O cinema não é diferente, né? Então a gente tem aí o clássico do cinema lagiano, que é o João Amorim, né? Que fez as suas locações aí nos campos das Lajes, né? Usando essa linguagem, né? Faroeste lagiano, né? do João Amorim. E a gente tem percebido nesse novo movimento uma inovação, né? Trazendo outros temas, mas ainda percebe-se, né? Em alguns grupos, assim, na própria linguagem, que é natural, talvez, né? Cada região no país todo aí trazer para essa arte a sua essência, que é a tradição regional. Cara, eu acho assim, ó, que essa cultura que a gente tem, essa coisa sulista,
está muito ligado também a histórias de terror e suspense, né? A lendas que acabam ganhando umas versões, às vezes acabam ligado à religião e tal, mas são lendas ainda mais antigas, né? Que foram ganhando essas adaptações religiosas. E eu acho assim, a gente tem a possibilidade de estar fazendo grandes histórias com o que a gente tem aqui, sabe? A gente vê hoje pessoas de fora interessadas em vir a Lages, em vir coletar as histórias aqui. Então acho que a gente tem um potencial muito grande nas lendas que a gente tem aqui, ou na nossa própria história, né? Também, na própria história da cidade. E essa influência é total, é direta, porque um lugar rico de ideias como é Lages, né? Ele fecha com o cinema, porque o cinema é uma forma de contar história, né? É um jeito de contar uma história, é uma narrativa, né? É uma forma de narrativa. Então você está num lugar onde tem várias histórias, você mescla as duas coisas e é uma gama, uma infinidade de histórias que você pode contar através do cinema, né? Eu sempre tive o cuidado de fazer com que os meus trabalhos tivessem relação com as temáticas da nossa terra. Não só de Lages, mas da Serra Catarinense. Se você for dar uma olhada na linha do tempo das minhas produções, das nossas produções, da minha equipe, você vai ver que todas elas têm alguma ligação direta ou com Lages ou com a Serra Catarinense. Então eu sempre tive esse cuidado porque, além de a gente não encontrar muitos materiais a respeito da nossa cidade, da nossa região, no audiovisual, no cinema, a gente sempre teve esse cuidado de querer relacionar as coisas nossas para que as pessoas daqui se vissem as histórias delas e também tivesse esse cuidado de ter esse carinho e esse orgulho de ter pessoas que pensam em narrar histórias audiovisualmente que tenham a ver com a cidade, com o contemporâneo ou com o passado e que tenham a ver com a realidade daquilo que é vivido dentro dessas vivências das pessoas daqui. Existe... Em Lages tem uma cultura muito forte, que é a tradicionalista, né? Então, é extremamente importante, só que eu, particularmente, gostaria de fugir um pouco dessa cultura do tradicionalismo, claro que nunca esquecendo, que como eu falei, muito importante, mas eu queria abranger assim, abrir mais o leque para a diversão, para a diversidade, para trazer coisas novas. E a dificuldade que encontra e o apoio que existe dentro desse meio do cinema? Cara, eu acho que as dificuldades do cinema independente, assim, elas são praticamente iguais em todos os lugares, assim, sabe? Eu acho que o que a gente fez agora unindo o coletivo, né, a gente criou, o grupo de produtores aqui criou o CAL, né, que é o Coletivo Audiovisual Lagiano. A gente sanou algumas das maiores dificuldades, porque a gente viu que tinha uma série de artistas, de pessoas com potencial, que podiam estar fazendo cinema, né? E a gente viu que ficaria mais fácil se eu ajudasse você a fazer o teu filme e depois você ajudasse no meu. Então, nisso ali a gente conseguiu tirar uma série de dificuldades de parte técnica, que, como eu falei, o cinema é uma arte de equipe, então você precisa de uma equipe, né? Você não vai conseguir, você tem que saber trabalhar em equipe, você não vai conseguir fazer cinema sozinho, né? Então eu acho que o coletivo sanou uma série de dificuldades que a gente tinha, de produção, de equipamento, né? E eu acho que a maior dificuldade do cinema independente mesmo é a questão de financiamento, né? Mesmo a questão de estar conseguindo, pelo menos não gastar para fazer, né? Hoje a gente tem a felicidade de ter um fundo municipal de cultura em Lages, uma batalha que nós travamos, eu inclusive junto com artistas aqui da região, desde lá do final entre 2009 para frente, não só da área do audiovisual, obviamente, várias áreas, setores artísticos. Eu fazia parte do Conselho de Cultura aqui de Lages, era um representante da parte do audiovisual e das artes visuais. Como hoje eu não estou morando aqui, eu não estou participando ativamente, mas tento o máximo possível saber o que está acontecendo na cidade a respeito disso. A gente então tem esse fundo, né? Inclusive é esse fundo que nos deu a condição de produzir esse último trabalho, Sebinca Cristo. É o fundo que fez com que o documentário acontecesse. Então o documentário foi produzido com recursos do Fundo Municipal.
Temos alguns empresários, pessoas que se sensibilizam com a arte cinematográfica e sempre nos ajudam na hora de produzir materiais que dizem respeito a isso. E a gente tenta sempre que possível armar algumas condições que façam com que produções independentes aconteçam. Vou te dar um exemplo. Durante o processo de Da Serra ao Seridó, lá em 2011, entre 2011 e 2012, foi final de 2011, início de 2012 que a gente filmou. Nós fizemos camisetas com a arte do filme, Da Serra ao Seridó, e vendemos. E essas camisetas, quem comprou, nós chamamos de produtores afetivos. E o que aconteceu? Esses produtores afetivos acabam aparecendo no final dos créditos finais do nosso filme, que são, na realidade, produtores porque nos ajudaram, comprando a camiseta, financiar o filme que foi produzido em duas regiões bem distintas. Você vê que, né, o Seridó fica a quase 4.000 quilômetros daqui. A gente teve gasto, né, não só com gasolina, com passagem aérea, com alimentação, com a própria produção em si, apesar de ser uma equipe pequena, mas sempre tem gastos. Então a gente tenta fazer dessas maneiras. Fico feliz que o fundo exista, espero que ele cresça cada vez mais, né? O valor ainda não é aquele que a gente gostaria que fosse, mas ele é um valor que dá um start, que dá um início para poder produzir coisas assim. E a gente pode também conversar com pessoas que se sensibilizem, como eu disse para vocês, e que possam nos ajudar a fazer com que esses projetos saiam do papel e aconteçam realmente na tela para que as pessoas assistam. Existe um apoio público, ainda ele é pequeno, mas ele existe, né? A gente está lutando para que ele seja ampliado, seja melhorado. Em questão de apoio, eu ainda aposto bastante na iniciativa privada. Eu ainda acredito muito na iniciativa privada. O que falta para a gente é mostrar para os empresários e para as pessoas que detêm esse poder do que nós somos capazes de fazer. Que a gente é capaz de produzir coisas boas e de qualidade. E que a pessoa olhe e diga, não, eu quero a minha marca nesse trabalho, eu quero a minha marca nesse projeto que eu achei interessante. A gente percebe hoje que o cinema ele é uma ferramenta que tem sido até uma válvula de escape da produção artística, né, por conta da tecnologia. Então, as pessoas não têm se reunido tanto para a produção teatral, ela diminuiu um pouco, mas a produção de cinema ela tem aumentado, porque tem esse interesse. Quando eu comento a válvula de escape, quer dizer que parece que é mais fácil, né, o fato de você poder produzir alguma coisa com o celular e a facilidade dos artistas mais jovens, que os artistas mais jovens têm com a tecnologia. Então eu percebo uma produção grande de cinema por conta disso, pela acessibilidade das ferramentas do cinema. E a gente tem visto uma produção de cinema de qualidade e inovando a cada dia, né? A gente está indo aí por mais uma mostra de cinema de um coletivo aqui na cidade. A gente tem uma história de produção de cinema na cidade de qualidade e representatividade, né, no país afora. Então é isso aí, o pessoal do cinema está trabalhando bastante e fazendo bonito aí na região. E quando tu começou a engenhar os teus equipamentos, os teus projetos? Essa questão é importante porque, como o cinema independente, por ser independente, ele é escasso de recurso e os equipamentos são muito caros, a gente se obrigou a desenvolver, né, e a criar equipamentos para determinadas cenas. Então, para fazer uma cena lá que o diretor quer que a câmera gire em torno do personagem, a gente vai desenvolver um equipamento que faça isso. Bom, essa é uma grua de 6 metros, uma lança de 6 metros, né, com uma cabeça Girocan eletrônica, e controlada também por remoto, né, você pode controlar aqui atrás. Ela mantém sempre o nível da câmera, sabe? Sim. Manobrando ela. Ela é exatamente como uma câmera, como uma grua industrializada, profissional. Só que é feita aqui em Lages. É super leve de operar. Claro que tem pouco peso, né? Mas ó, eu tô com 2 dedos para controlar tudo. Esse é o equipamento mais robusto que a gente tem hoje para imagens aéreas, né? Para cenas mais amplas, mais abertas, a gente usa a grua. E esse equipamento, se puder falar um pouco? Esse aqui nasceu
primeiro nasceu a cena, Sim. depois nasceu o equipamento, porque o diretor queria que a câmera orbitasse o personagem. Certo. Então ele teve que criar um equipamento onde a câmera girasse em torno do personagem. Também controlado por controle remoto, né? Faz só a câmera ajustada para o foco e o operador fica fora controlando por controle remoto. Essa foi desenvolvida especificamente para uma cena. De qual filme? Esse para a Voz da Cidade. A Voz da Cidade. É. Esse aqui é um Treble, né? Treble com trilhos. O operador vai sentado controlando a câmera para fazer cenas de passeio, né? De sliders. Sim. Faz tempo que tu produziu esse? Esse também foi por filme, tá? Não foi especificamente para uma cena, mas ele foi produzido já para fazer o filme. Como você enxerga a cena do cinema atual, né? E o que anseia para o futuro? Falando local da nossa cidade aqui em Lages, eu enxergo com bastante entusiasmo. Sim. Porque eu vejo ela se desenvolvendo, eu vejo muita gente se ajudando, né, na produção de audiovisual. E para o futuro, claro, a gente quer que cresça cada vez mais e venham grandes produções. Sim. Cara, eu vejo a cena local assim, hoje incrível, assim, cara. Porque há 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu me lembro de o pessoal se reunindo, o pessoal que queria produzir, fazer cinema, falando, um dia a gente vai ter uma cena, vamos tentar impulsionar isso, vamos ter uma cena de cinema. E hoje ela existe, né? Hoje você pode dizer que Lages tem essa cena de cinema. Então, eu vejo ela, assim, incrível, cara. A gente está na 3ª mostra, só com filmes, só com produções locais. Então, eu acho que a nossa cena está efervescente, assim, está contando com produtores independentes, com o pessoal, as universidades, com o apoio das gestões. Então, acho que a nossa cena só tem a crescer. A gente ainda tem muito que evoluir, tem muito que aprender, se a gente está, né, em busca de ser ponta de lança, assim. Mas eu acho que a cena tem só a crescer, cara, só melhorar. Então, como eu comentava, a cena ela parece que ela está pungente, né? Está acontecendo. Vocês mesmos estão produzindo um documentário aqui na cidade, né? Buscando falar um pouco da história, mas fazendo cinema, né? Então, acho que ideias como essa são diversas na cidade. Então, a cena, a partir do momento que ela tem uma produção maior, que você tem um coletivo relacionado à linguagem, você passa a ter um apoio externo, né? Se torna mais visível, com mais força. E aí a gente tem o primeiro Digital Municipal e teve alguns premiados em cinema, né? Que estão apresentando agora, essa semana, inclusive, né, devolvendo. E a gente sabe que muita gente está produzindo cinema na cidade. E, baseado nisso, eu acredito que, de fora para dentro, começa a surgir também uma especulação. Não, peraí, é um movimento que realmente tem representatividade, porque tem envolvimento, né, e está sendo feito com muito cuidado sempre. Né? É bacana ver que pessoas estão começando agora a fazer esses projetos novos, né? Pessoas que entraram recentemente e que estão aí produzindo materiais legais, que estão também com esse cuidado de ter um olhar voltado mais para histórias regionais, ou que sejam adaptadas para que sejam histórias regionais. E com os cursos de comunicação isso é importantíssimo, né? Fazer com que as pessoas que estão trabalhando nessa área, que estão estudando essa área, possam ter essa condição de serem incentivadas a produzirem materiais que digam respeito à nossa região, né? Mesmo que não digam às vezes respeito, eu estou mais caindo nesse ponto porque é o nosso trabalho, eu acho que é importante isso. Cada região tem os seus trabalhos dentro de Santa Catarina. A gente vê no litoral as produções que estão mais ligadas a Florianópolis, aqueles lados. A gente vê a produção lá no oeste, como estávamos conversando aí, em Chapecó, em Concórdia, para aqueles lados.
a gente vê produção lá em Joinville, né, lá pro lado do norte e tal. Então é importante que a gente tenha esse pensamento e esse cuidado. Agora, com os cursos de comunicação, com as pessoas tendo esses acessos a equipamentos hoje que não existiam há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha uma condição de ter uma câmera fotográfica que rodasse em alta definição ou em Full HD, né? Então hoje a gente tem equipamentos, né, cada vez com mais qualidade, cada vez menores, e isso nos dá suporte também para que a gente possa produzir obras que possam chegar o mais rápido possível àquele, vamos dizer assim, consumidor final, ao espectador. Então acho importante isso, essas duas vertentes. A questão dos cursos, estarem incentivando isso, e as pessoas por si só estarem indo atrás. Como eu fiz lá há quase 20 anos atrás, indo atrás, não tinha como fazer um curso de cinema, eu fui fazer jornalismo. Não tinha como fazer algumas coisas tão específicas na área. Quando surgia um festival, eu ia no festival, participava das oficinas, conversava com pessoas que produziam, e hoje eu tenho um hall de contatos bem legais, onde a gente pode estar trocando experiências e trocando também vivências a respeito do audiovisual. Acho que esse é o caminho, você estar sempre indo atrás daquilo e nunca realmente, isso não é um papo antigo e não é um papo furado, é muito realidade, nunca perder esse foco. Se você está querendo fazer, saiba de uma coisa, muitos nãos você vai receber, muitos nãos, mas você vai receber muitos sims também. E são esses sims aí que vão te ajudar a perceber que é possível, que você pode fazer, que você deve fazer. Se vocês querem ir por esse caminho, façam mesmo, que vale muito a pena. E é muito gostoso, né? A gente adora esse tipo de produção.